Boa noite. Olá, boa Olá, boa noite. noite, bem-vindos, Bem-vindo. bem-vindas. Gente, o que significa brindar? Um brinde a todos. Brindar seria presentear, comemorar, compartilhar bons sentimentos, saúde, sucesso. E, acima de tudo, brindar significa agradecer ao encontro. Escolhemos que até o próximo dia 18 de novembro, a nossa proposta do Florescendo Ser será semanal. Achamos importante trazermos um pouco mais de alegria nesses tempos. Porque o Florescendo Ser entrou nessa parceria com o projeto da Nivanda Maria, o poder das histórias. Um dos destaques sobre o poder das histórias é como nos apropriamos com mais facilidade dos ensinamentos que nos são transmitidos com ludicidade e leveza. Quem não teve aquele professor de cursinho, de pré-vestibular, que cantava uma música para a gente decorar fórmulas de química? Sempre tem um. É isso. Nós, do Florescendo Ser, acreditamos que a felicidade é uma escolha que se dá a partir do bem-estar físico, mental, emocional. Como alcançar esse bem-estar? Através do que é leve para você. Querem mais leveza do que uma bela história? Quantas vezes relaxamos, nos deixamos levar por um livro, um filme, uma história? As histórias e a autocura. Bom, nós escolhemos criar o Florescendo Ser como um aconchegante espaço voltado para a autocura. Isso mesmo. Uma das prerrogativas para a autocura é a nossa disposição em buscarmos nosso papel no mundo, buscarmos a nossa felicidade. E para isso, precisamos estar motivados, leves, para ouvirmos o nosso próprio corpo. Tudo o que fizemos para alcançarmos essa leveza é muito bem-vindo. Uma meditação, uma prática de yoga, ouvir uma história. Vamos? Pois é, isso mesmo, Dan. Hoje a gente começa esse projeto, O Poder das Histórias, junto com o Brindando com Histórias. E para inaugurar esse projeto, a gente trouxe um livro, eu escolhi um livro da Clarissa Pinkola Estés. E ele reúne duas histórias: O Dom da História e O Presente dos Magos. O Presente dos Magos é de autoria do O. Henry. Eu fiz uma adaptação desse livro da Clarissa, incluindo alguns poemas celtas e trazendo uma linguagem mais da narrativa. Agora, Toniel, que tal seria a gente contar um pouco para as pessoas quem é a Clarissa, para quem não conhece, e quem foi o O. Henry? Ok, vamos lá. Essa bonitinha aqui, ó, é a Clarissa Pinkola Estés. Ela é uma norte-americana nascida em Indiana em 1945. É psicóloga junguiana, poeta e escritora, especializada em traumas pós-guerra. Como ela conviveu com imigrantes desde a sua infância, a Clarissa teve acesso a muitas histórias, lendas e mitos de outros povos. Ela ficou mundialmente conhecida por um livro que ela lançou em 1992, intitulado Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Arquétipo da Mulher Selvagem. Quem já leu esse livro sabe que ele é muito bom. Nele, a autora aborda o arquétipo feminino, seus mistérios e potência com base em mitos, histórias ancestrais e contos. Agora, quem é O. Henry? Temos aqui a foto do William Sidney Porter. Autor de O Presente dos Magos, O. Henry era o pseudônimo de William Sidney Porter, um dos maiores contistas americanos do século XIX e um dos autores mais populares do seu tempo.
Escrever contos com finais imprevistos se tornou marca registrada do William. Desde muito cedo, ele passou por várias profissões, como trabalhou em boticário, trabalhou em fazenda de gado. Ele tentou escrever comédia, comprou um jornal, escreveu para a revista de humor, ali no ano de 1894. Porém, o projeto fracassou e ele passou a trabalhar como repórter, colunista e cartunista no Houston Post. Bom, ele foi acusado em 1896 de dar um desfalque no banco. E aí ele fugiu sozinho para Honduras, deixou a mulher aqui e foi embora. Mas ele voltou para Austin depois de 3 anos, quando ele soube que a mulher dele estava com uma doença terminal. Veio para cuidar dela. Bom, ela morreu e ele, viúvo, acabou sendo condenado a cumprir 3 anos de prisão numa penitenciária de Ohio. Foi nesse período que ele escreveu contos sob vários pseudônimos, até ele definir-se por O. Henry. A Nivanda fez a adaptação desta obra da Clarissa Pinto Estes, inserindo nela alguns poemas celtas, e a montagem ganhou o nome de Suficiente, o dom da história. E é essa história que a Nivanda vai contar para a gente agora. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Brinde para a história, como diz o nosso programa, Brindando com Histórias. Então, vamos lá. Estamos em uma terra distante, a Hungria, tempo dos horrores da guerra. Uma fazenda havia sido atacada 3 vezes por 3 exércitos diferentes. Da última vez, somente uma mulher conseguiu escapar. Saiu correndo, o peito arfando, tendo medo como companheiro e seguidor. A mulher embrenhou-se no meio da floresta escura. E ela correu, até encontrar uma cabana. Dessas que são criadas só para tratar dos animais. Ela entrou, deixou-se cair ao chão e subitamente percebeu que não estava sozinha. Percebeu a presença de um estranho. Um homem, aparência envelhecida, a olhava fixamente, os olhos mergulhados no medo. Os olhares eram coniventes, transmitiam o mesmo medo, transmitiu a mesma ansiedade daqueles que não sabem para onde irão. Após algum tempo, sentindo-se já mais à vontade, mais acolhido, o homem disse: "Vou lhe contar uma história." Uma história? Uma história é tudo que ela poderia compreender. E então, ele começou. Hoje, temos um céu diferente. Um céu especial. Não sei se você se lembrou, mas hoje é noite de Natal. Nós não temos nada. Mas muitas pessoas têm muito mais do que necessitam. Então eu me pergunto, afinal, o que é suficiente? Há muito tempo, uma cidade, uma velha cidade, tentava reerguer-se da guerra. A guerra capaz de aniquilar os sonhos, os nossos sonhos. Estavam vivendo naquele momento o sonho do Natal. Um Natal marcado pela pobreza. Na verdade, o que todos queriam era poder reocuparem as suas casas, poderem recompor um a um os pedaços de suas vidas. Naquela velha cidade,
vivia um jovem casal. Eram belos e amantes. E mesmo com a dureza da guerra, eles tinham dois bens. Ela tinha uma vasta cabeleira que lhe cobria as costas. E conforme ela caminhava, provocava sensuais e delicadas ondas, belas e belas. Ele, apesar dos horrores da guerra, conseguira guardar um relógio que fora de seus antepassados. Ai, era a sua herança. Mas era Natal. E como predisseram os reis magos, a troca de presentes é importante, acima de tudo, para a demonstração do carinho, do afeto, do acolher, da lembrança. A jovem moça olhou pela janela. Era uma noite fria, coberta de neve. Ela queria tanto poder comprar um presente para o seu amado. Na verdade, o que ela queria era um presente brilhante. Um presente brilhante que pudesse expressar o seu desejo da nova vida que seria construída com ele. Não teve jeito. Ela decidiu sair. Saiu naquela rua escura, correu por entre as vielas iluminadas pela tênue lamparina. Correu, chegou a um velho edifício, subiu vorazmente os degraus das escadas. Subiu, correu, parou em frente a uma porta e bateu. Uma mulher veio abrir. Uma mulher diferente. No rosto, ela tinha muitas marcas de noites excêntricas. A jovem moça ofereceu a cabeleira. Queria vender a sua cabeleira. A mulher olhou e começou a pechinchar. Depois de algum tempo, conseguiram negociar. A jovem entrou no apartamento. A mulher pegou uma enorme tesoura preta e, com apenas 3 golpes, decepou os sonhos daquela jovem, expressos em fios. Pagou a ela o dinheiro combinado e pediu que ela fosse embora. A jovem saiu do apartamento ainda muito confusa, com um andar trôpego. Não sabia muito para onde ir. Mas, de repente, ela se lembrou do seu amor, se lembrou do seu desejo desta nova vida. E então, correu para comprar um presente para o seu amado. E ela encontrou uma linda corrente de platina, brilhante, onde ele poderia pendurar elegantemente o seu relógio. Ela voltou para casa. A primeira coisa que fez foi fazer algumas pequenas ondas nos curtos cabelos. Depois, sentou-se na sala para esperar o seu amado. Os pensamentos corriam velozmente na sua cabeça. Será que ele vai gostar? Será que eu vou me arrepender? Será que ele continuará me amando? Será? De repente, ela ouviu passos na escada. Era ele, o seu amado que voltava. Puxa, o coração dela começou a bater descompassado. Ele, o amante, também tivera um dia muito difícil.
andou muito procurando um presente para sua amada. Andou, procurou, procurou. Finalmente, ele encontrou um belo par de pentes. O vendedor disse: custam 12 centavos. O jovem olhou e respondeu: 12 centavos? Mas eu não tenho 12 centavos. E o vendedor perguntou: quanto você tem? E começaram a pechinchar. Tanto negociaram que finalmente o jovem estava voltando para casa, trazendo nas mãos o presente para sua amada. Quando ele entrou em casa, olhou para sua mulher, parou, petrificado. Ela olhou para ele e disse: o que foi? Você não gostou? Por favor, diga alguma coisa. O que houve? Você não gostou? E ele disse: por que você fez isso? Ora, eu fiz isso para trazer algo de bom para você, para lhe fazer um agrado, um carinho. Por favor, diga alguma coisa. Percebendo o sofrimento de sua amada, ele pegou o presente e lhe disse: aqui está o seu presente, meu amor. A hora que ela abriu o pacote e viu aquele belo par de pentes, nossa, os seus olhos brilharam. Mas logo ela se lembrou dos curtos cabelos e foi impossível segurar o convulsivo choro. Então, ele começou a acalmá-la. Fique tranquila. O tempo vai passar. Seu cabelo vai crescer. Fique calma. Vamos, fique calma. Todo aquele carinho conseguiu reanimá-la. Então, ela pegou o presente que havia comprado e ofertou a ele. Meu amor, aqui está o seu presente. Quando ele desembrulhou o pacote, uma coisa estranha aconteceu. Seu rosto expressava raiva, uma profunda raiva. Então ela perguntou: o que houve? Você não gostou? E ele respondeu: eu não tenho mais relógio. Eu o vendi para comprar o seu presente. E então, os dois choraram. Se abraçaram e choraram, choraram, choraram. Olharam-se e de repente começaram a rir, porque descobriram que eles tinham algo muito valioso, eles tinham o amor. E então fizeram promessas, fizeram juras de amor. Fizeram promessas de que seu amor sempre poderia ajudá-los a superar todos os desafios. Eles sabiam que o seu amor era suficiente. Ao encerrar a história, o homem sabiamente comentou: os dois jovens foram muito inteligentes, mostraram realmente a sua sabedoria.
porque deram o que era o presente mais importante: o amor. Uau! A mulher ouviu aquela história e parou, imersa naquelas palavras que ecoavam em seu coração. A mulher ficou ali, envolta nos pensamentos. De repente, olhou para o céu e disse: hoje é noite de Natal. Então, vou lhe dar de presente este céu que nos ilumina. O velho, emocionado, agradeceu. Obrigado. Então, eu lhe dou de presente as estrelas que brilham agora. E a mulher, com os olhos brilhantes, agradeceu. Obrigada. E com um jeito que transpirava, que brilhava em ingenuidade infantil, ela completou: vou lhe dar de presente a linda lua que está aqui agora. O velho agradeceu e começou a olhar para o céu, olhou em volta e disse: puxa, eu não tenho mais nada para lhe dar. Lembrou-se: já sei, eu vou lhe dar de presente de Natal aquela história. Guarde-a em seu coração, cuide dela com todo o seu amor. A noite passou. No final do dia seguinte, os dois sabiam que deveriam se separar. E assim foi. Se separaram em paz, seguiram o seu caminho. Muito bem. Sabem por quê? Porque eles tinham uma certeza. Eles haviam recebido o suficiente. Gostaram? Nossa, sempre me emociona muito a cada vez que eu ouço essa história. Um brinde. Um brinde. Liga o seu microfone, Otoniel, não estou ouvindo você. Eu falei um brinde. Isso mesmo. Pois é, pois é. Uhum. Então vamos lá, porque é Suficiente o dom da história. Então vamos lá. Eu acho que essa história, ela não precisa de muitos comentários, não é? Porque, na verdade, ela mesma se explica, não é? Uma história é suficiente para mudar a vida de alguém. Uma história é suficiente para acolher alguém. Uma bela história, uma boa história, ela é suficiente para nos transportar. Ela é suficiente para nos acalmar, ela é suficiente para nos alegrar. Esse é um lado importante do poder das histórias. E aí, escolhendo essa história, o mais legal foi trazer para vocês uma mescla de duas histórias diferentes. A história que a Clarissa inventou, a história que ela criou, e um conto tradicional. Viram só? E as duas histórias deu muito, muito, muito bem, né? Fizeram um excelente casamento. Agora eu quero dizer para vocês que esse projeto é um projeto que nós escolhemos. Eu digo nós escolhemos, né? Eu trouxe a proposta com o Florescendo Ser. Nós escolhemos justamente porque tem tudo a ver com o bem-estar, porque tem tudo a ver com uma vida melhor, e porque eu acho que chegou no momento da minha vida, agora eu vou falar para vocês como profissional, que eu queria fazer a diferença, né? Eu queria muito ocupar o meu lugar no mundo para fazer a diferença. Então, por isso eu resolvi falar sobre o poder das histórias. Aqui no Brindando, a gente vai ter a cada quarta-feira um convidado. Hoje estamos nós três,
como abertura do projeto, mas cada quarta-feira teremos um convidado. Na próxima quarta-feira, dia 21, nós teremos a Giane Moraes, que é uma psicóloga, que vai conversar conosco sobre o poder dos contos de fadas. Olha só que legal! Tem perguntas? Tem uma história que mexeu com você? Está aí guardada no seu coração, na sua memória? Você não sabe por que essa história mexeu tanto com você? Assiste, quarta-feira, a gente vai ter o Brindando com Histórias, falando sobre o poder dos contos de fadas. No final de semana, vocês vão ver também na página do Poder das Histórias, vocês vão ver também um vídeo bem bacana que eu fiz sobre o poder das histórias na educação. E educação, minha gente, eu quis falar educação no geral, não é só da escola, não é só com o educador, se bem que eu passo muitas dicas para os educadores, mas não é só para o educador. Quanto a gente aprendeu com os nossos avós, quanto a gente aprendeu com os nossos pais, quanto a gente aprendeu com os nossos ancestrais. O poder da tradição oral, o poder dos contos populares, tudo isso vai estar num vídeo muito legal que eu preparei para a gente poder compartilhar um pouco do poder das histórias na educação. Alguma outra informação, meninos? Eu coloquei aqui no comentário o Linktree do Florescendo Ser e da Luar no Ar. Né? Lá você tem como acessar o nosso canal no YouTube, o Poder das Histórias também. Né? Todas essas lives vão ficar lá, todos os vídeos que vão ser gravados também ficarão lá. Então é só entrar na nossa página, se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação quando subir alguma coisa nova e dá um like. E compartilha, gente, compartilha. Compartilhar as histórias, eu acho que é o maior presente que a gente Exatamente, pode. Compartilhar as histórias é um gesto de amor, né? É um gesto de amor, exatamente. É um gesto de amor. E aí, Dan, tem mais alguma coisa ou a gente pode já encerrar por hoje? Só lembrando que amanhã a gente tem a Didi Ribari, né, no projeto Conversando com o Florescendo Ser. Foi minha professora de yoga e é com imensa gratidão que a gente a recebe amanhã. Ela vai falar sobre os mantras e um pouquinho sobre Vedanta. Vale a pena. Gente, isso são histórias. Sim. Cada mantra tem uma história. Olha que legal. Tá tudo associado, tá tudo junto, não é? Eu acho que, para encerrar, como a gente está falando da magia das palavras, eu acho que nada melhor do que um poema. Vou colocar para vocês um poema que é um poema celta do livro Anancara. Quando a vela se esfiapar no barquinho do pensamento e uma coloração de oceano escurecer abaixo de ti, que surja por sobre as águas uma trilha de luar amarelo para levar-te a salvo para casa. Que o alimento da terra seja teu, que a claridade da lua seja tua, que a fluidez do oceano seja tua. E assim, que um lento vento teça estas palavras de amor à tua volta, um invisível manto para zelar por tua vida. Que assim seja. Um brinde. Um brinde. Gratidão. Gratidão. Gratidão e até já.